Vamos continuar aqui o nosso curso de Física Atômica, uma introdução, e nós passamos já pelos átomos de um elétron, fizemos toda a estrutura, fizemos o átomo de 2 elétrons, onde o melhor representante natural é o hélio, mas existem muitos outros sistemas. E agora nós chegamos nos átomos de múltiplos elétrons, aqueles que têm mais do que 2 elétrons. Mais do que 2 para a gente são múltiplos, tá certo? Então hoje nós vamos começar os átomos de múltiplos elétrons. Vamos primeiro fazer algumas considerações com alguns modelos, depois entrar no modelo estatístico de Thomas Fermi, finalmente fazermos o Hartree-Fock. Muito bem, quando a gente fala em múltiplos elétrons, nós temos que, não podemos esquecer a mensagem que nós aprendemos com o átomo de 2 elétrons. Tá certo? Quando nós fizemos os átomos de 2 elétrons, nós tínhamos... O que nós tínhamos? Nós tínhamos a parte cinética da energia, a parte potencial que liga os elétrons e tínhamos a correção feita pela interação coulombiana entre os próprios elétrons. Tá certo? Agora, quando nós consideramos um sistema de n elétrons, na verdade, nós podemos considerar um grande número de pares, de 2 por 2. Então, o sistema de n elétrons, ele tem, além da energia cinética de cada elétron, tem a interação de cada elétron com o núcleo, com o campo de força central, e tem as repulsões entre os pares de elétron. Tá certo? A forma da gente representar essa newtoniana, né, para o sistema de múltiplos elétrons está aqui. Então nós temos vários termos. Então imagine que nós temos um sistema de n elétrons. Cada um desses elétrons contribui com um termo cinético. Então aqui tem a energia cinética. Cada elétron contribui com um termo que é a interação com o núcleo, que supostamente tem uma carga Z. Claro que Z vai ser igual a N no caso do átomo ser neutro. Mas aqui nós estamos deixando de uma forma mais genérica. E nós temos aqui um conjunto de termos que representa os pares. E, obviamente, quando a gente chama de RIJ a interação entre o elétron I e o elétron J, nós não podemos depois fazer o J com o I, porque essa repulsão já foi computada. Isso então a gente diz que, para evitar que nós contemos 2 vezes a repulsão entre os elétrons, a gente coloca aqui as condições da somatória, que é I menor do que J, desde 1 até N. Tá certo? De tal maneira que, para um determinado I, eu somo todos os J's. Então, para aquele lá eu já fiz. Para o outro, eu começo a somar todos os J. E aí vai sucessivamente. Quando a gente impõe essa condição, I menor que J, nós estamos já naturalmente eliminando a multiplicação, a contagem multiplicada dos pares. Então, nós não repetimos os pares de interação. Então nós temos essa hamiltoniana, é uma hamiltoniana na aproximação do campo central. E para resolver isso aí, nós temos que lançar a mão a outros métodos, porque esse termo agora não é um termo só de 2, né? Imagine que eu tenho 3 elétrons, né? Se eu tiver um núcleo com 3 elétrons, eu tenho que levar em conta a repulsão desse com esse, desse com esse, desse com esse. Tá certo? Todas essas repulsões têm que ser levadas em conta. Então você vê, para um sistema de 3 elétrons, eu teria 3 pares de repulsão aqui. E aí, esse sistema fica um sistema um pouco mais complicado para ser resolvido. Além de todas as interações com o núcleo e com sua parte cinética envolvida. Então, e a outra coisa, como nós temos muitos elétrons, nem sempre nós podemos dizer que eles estão na maior parte do tempo afastados. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nem sempre a repulsão entre os elétrons pode ser considerado um termo pequeno o suficiente
para que nós trabalhemos com a teoria de perturbação. Nem sempre isso é possível. Às vezes, eu tenho que desenvolver realmente um cálculo um pouco mais robusto que possa fazer isso. Muito bem. Nós vamos aqui nessa aula fazer algumas considerações mais gerais sobre como nós podemos considerar aí as aproximações para a gente tratar o problema. Muito bem. A primeira aproximação que eu vou considerar é uma aproximação simples, que ela fala assim, olha, na verdade, efetivamente, é como se um elétron é blindado pelos outros. Obviamente que tendo a repulsão, o elétron não vai estar muito mais ligado ao núcleo, né? Aquelas repulsões, como nós já vimos, no átomo de 2 elétrons, elas tendem realmente a enfraquecer o potencial que liga o elétron ao núcleo. Então, o que nós podemos fazer numa primeira aproximação é dizer o seguinte, é dizer que tem um termo de blindagem, S, né, do inglês screening. Então, nós pegamos, dado um elétron, esse elétron tem um termo que é a interação dele com o núcleo, e tem um termo aqui que depende da coordenada, né? É uma função que depende da coordenada que nós chamamos de blindagem. Nós temos que entender o seguinte, quando R é grande, né? A gente colocou infinito, mas queremos dizer com isso que o R é grande, o potencial total deve ser um screening feito por N mais 1 elétrons, N menos 1 elétrons, desculpe, para aquele determinado elétron considerado. Então, se eu estiver olhando um elétron, eu vejo que o potencial que esse elétron está sentindo deve ser um potencial enfraquecido, né? Esse termo que você está vendo aqui, ele nada mais é do que Z menos N menos 1. Se a gente fizer Z menos N menos 1, dá esse termo. Quer dizer, eu tenho N elétrons no meu sistema, esse é o número de elétrons que eu tenho, lembre, eu estou tratando o sistema de N elétrons, tá certo? Então, nós temos N elétrons no problema. E aqui, o que nós estamos fazendo é fazer uma blindagem. Então, N menos 1 elétron blinda o último elétron, o elétron enésimo. E, portanto, neste limite, o potencial é como se fosse uma carga no núcleo diminuída de N menos 1 prótons. Então, esse potencial para N, se a blindagem é correta, esse potencial para N grande deve seguir, para R grande, desculpa, deve ter esse limite, tá certo? Mas, de um modo geral, fora desse limite, a determinação dessa função não é uma função, não é trivial. Normalmente, nós podemos imaginar que nós temos uma composição de densidades eletrônicas que, de alguma maneira, estão repelindo um determinado elétron. Então, se eu imaginar que eu tenho uma densidade eletrônica que é representada pela função de onda ao quadrado, tá certo? E o produto de todas essas é a densidade que faz parte ali do problema, então eu considero um screening ou um shielding, né? Uma blindagem que é proporcional a esse termo ao quadrado. Porém, isso obviamente pode levar a determinados problemas, mas é uma aproximação. Então é como dizer que a densidade eletrônica de todos eles, né? Ela funciona como uma blindagem para um determinado. Então, essa interação, ela gera um termo, que é um termo interessante, que é um termo que diz que essa blindagem vai depender das funções de onda que eu mesmo estou procurando. Tá? Ou, às vezes, eu posso assumir que essas funções de onda são, em primeira aproximação, funções hidrogenóides, mas são tudo aproximações, né? Muito bem, então, o que nós vamos fazer? Vamos começar escrevendo aqui
a nossa função. Então, essa aproximação de você fazer uma blindagem é uma aproximação interessante. Vamos escrever a nossa newtoniana primeiro, tá certo? Então, nós vamos escrever a nossa newtoniana onde tem a parte de cada elétron individual. Então, isso aqui são os elétrons individuais, né? Então, estou considerando cada elétron individualmente. Aí, depois, nós temos um termo que é a interação entre os elétrons. Então, aqui eu tenho um termo da interação. Tá certo? Então, enquanto esse aqui é para cada elétron individualmente, essa interação que leva em conta a repulsão mútua entre os elétrons, tá certo? E aqui, obviamente, nós estamos colocando o screening. Por quê? Porque lá nós falamos que esse screening, na verdade, é como se fosse algo, né, que faz parte aí do coletivo do elétron interagindo com todos os que estão ali dentro. E nós temos aqui as repulsões mútuas entre os elétrons. Muito bem, a newtoniana geral nesse caso, ela é... Aqui eu subtraí, né? O screening, que é para melhorar essa parte da repulsão. Tá certo? Muito bem. A H', que é essa parte da interação, ela pode ser considerada uma perturbação para o problema. Tá certo? Uma perturbação a uma newtoniana que é inicialmente composta de elétrons individuais. Então, se eu imaginar que a newtoniana não perturbada são os elétrons individuais, tá? Elétrons isolados. Então, se eu considerar os elétrons individuais sem a interação entre eles como formando a newtoniana, eu posso perturbar por esse termo. Porque o que eu fiz aqui? Eu criei uma H', tá certo? Aqui o que nós estamos fazendo é tentar determinar qual é a melhor função de screening. Então eu peguei e falei assim, olha, eu tenho essa é a newtoniana completa. Deixa eu subtrair esse termo. Então esse termo todo deve ser pequeno, embora esse termo seja grande. Muito bem, então em ordem 0, e o nosso objetivo é determinar quem que é esse screening, né? Quem que é essa blindagem efetiva. Então, em ordem 0, nós temos a newtoniana, que é uma soma de elétrons sem interagir. Portanto, ele obedece à equação, né? H0, psi0, E0, φ0, onde isso aqui são, na verdade, átomos, soluções de átomos de um elétron. Tá certo? Muito bem. A solução desse problema, já que a newtoniana é uma soma de n hamiltonianas independentes, é o produto de n funções. Então, nós escrevemos para a função de onda, nós podemos escrever que a função de onda, nesse caso, deve ser o produto das n funções. Cada uma dessas funções U é a solução hidrogenoide de um HI, que é esse termo que compõe a parte da força central e da energia cinética do elétron. Cada U é solução disso, portanto, cada U tem um conjunto de números quânticos, aqui eu chamei de alfa, que na verdade é um conjunto de números quânticos, né? O alfa é composto de 3 números quânticos aqui, é uma composição de 3 números quânticos. Nós podemos imaginar inicialmente que esses U são funções hidrogenoides e que tem aqui um conjunto de números quânticos. Mas nós podemos diferenciá-las, né? Nós podemos imaginar que elas não são, de alguma maneira, funções hidrogenoides. Elas formam uma base diferente.
Como a gente tem sempre que, de alguma forma, imaginar qual é a melhor composição das funções que pode atender aqui o problema. Mas em primeira aproximação, a gente tem isso. Mas nós não podemos esquecer, a energia, obviamente, é a soma das energias. Então a energia é a soma das energias. A energia que nós temos é a soma da energia. E nós não podemos esquecer que nós temos um conjunto de elétrons que tem spin. Portanto, cada U não é apenas uma função que depende da coordenada R, mas é multiplicada pela função de spin. E pelo princípio de exclusão de Pauli, isso necessita uma determinada simetria na função de onda. Portanto, a função de onda não é um produto simples, mas é um produto antissimetrizado das várias funções. Isso quer dizer, quando eu somo, eu não sei exatamente o conjunto de números quânticos para cada elétron. Só sei que eles não podem repetir, com o mesmo spin. Eles têm que mudar o seu spin. Então, o que nós temos é que, devido ao estado de spin de cada elétron, nós temos que antissimetrizar a parte espacial da função de onda. Isso faz com que nasça uma função que é melhor representada por um determinante. E, obviamente, nós sabemos as propriedades do determinante. Quando eu trocar duas linhas, troco o sinal. Então, quando eu trocar duas partículas, troco o sinal, porque essa linha aqui é tudo que poderia ser a partícula 1. Essa aqui é tudo que poderia ser a partícula 2. Então, quando eu trocar ou linhas ou colunas de um determinante, eu sei que muda o sinal da função. Portanto, eu garanto que ela é antissimétrica sob troca de dois quaisquer desses elétrons. Esse determinante, ele é denominado determinante de Slater. Slater foi um físico, que contribuiu muito para o entendimento da teoria atômica, elaboração de maneiras da gente calcular aí todas essas propriedades de um átomo de múltiplos elétrons. Então veja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando criar uma função de ordem zero, que é a melhor possível, para depois aplicar ao átomo de N elétrons e verificar qual é aquela função que melhor dá aí para nós efetivamente a blindagem. Muito bem. Então, como ordem zero da aproximação, nós temos que começar com um determinante de Slater, porque aí nós obedecemos essa antissimetrização da função de onda. H0 é uma aproximação de campo central, portanto, nós temos lá todos os momentos angulares, que nós chamamos de L, a soma de todos, e nós temos o S, que é a soma de todos os spins. Então, na verdade, quando nós temos um autoestado que a gente vai construir aí com muitos elétrons, nós temos que levar em conta um conjunto de números quânticos, que é aquele alfa, que vem de cada função. Aí nós temos que levar em conta o L total, nós temos que levar em conta o S total, o ML total, o MS total. Por quê? Porque o problema ainda é um problema de força central. Portanto, tudo isso que a gente está dizendo, para montar essa base de função, que vai permitir a gente fazer os cálculos, tem que ser levado em conta. Tá certo? Então, o problema é um problema que ele vai se escalando, a gente cria uma notação para essas... A gente cria uma notação que é a mesma notação espectroscópica para esses elétrons. Os elétrons têm as camadas, como a gente aprende, porque agora, dado um determinado L, você tem também aí um monte de degenerescência. E devido à forma com que os elétrons vão se arrumando nessa simetrização e antissimetrização, nós temos as camadas que a gente chama
de elétrons, né? E isso tudo são coisas que nós aprendemos lá no passado, aprendemos desde o início de como arranjar esses elétrons. Muito bem, nós temos, quando L igual a zero, nós, devido ao número de possibilidades de estado, nós temos apenas 2 elétrons que são capazes de ser acomodados. Por quê? Porque os números quânticos são únicos, né? Quando L igual a 1, nós temos, obviamente, 6 elétrons que podem ser acomodados. Por quê? Porque L igual a 1, a degenerescência do L é 2L mais 1, que seria 3. Porém, tem 2 spin, tem 2 elétrons capazes de ocupar cada um, pelo princípio de exclusão, portanto dá 6 elétrons. Quando eu vou aumentando o N, eu vou formando camadas. Então, quando N igual a 1, só tenho L igual a 0, 2 elétrons. Quando eu vou para N igual a 2, lembre-se, quando eu pego os orbitais N igual a 2, eu posso ter L igual a 1 para cada elétron ou L igual a 0 para cada elétron. Se for L igual a 1, cabe 6 elétrons. Se for L igual a 0, cabe 2 elétrons. Mas aqui já tem um número quântico diferente. Não conflita com o primeiro. Então, quando eu coloco 6 com 2, dá 8 elétrons. Quando N igual a 3, nós temos L igual a 2, L igual a 1 e L igual a 0. Então, nós temos, quando L igual a 2, nós sabemos, nós temos 5 possibilidades de L, a degenerescência, né? Com os MLs da degenerescência, mas eu tenho 2 estados de spin para cada um, então dá 10. Dá 10, mas o L igual a 1 dá 6, que a gente já viu, e o L igual a 0 dá 2, então dá 18 elétrons. Isso cria a famosa regra 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2, que são aquelas camadas de elétrons que nós vamos fazendo. Então, isso advém da formação dessa função que eu estava mostrando, e dependendo dos números quânticos que a gente está associando a cada um dos orbitais, você pode construir aqui diferentes números de elétrons para cada N possível. Então aí cria as camadas. Então quando eu construo aquela base para elétrons com N igual a 1, só posso pôr 2. Então isso fecha uma primeira camada. Quando eu considero naqueles orbitais U que eu estou considerando N igual a 2, eu posso colocar 8 elétrons. Quando eu considero N igual a 3, eu posso ter 18 elétrons, porque o conjunto de números quânticos me permite fazer isso sem violar o princípio de exclusão de Pauli. Então, isso é a origem daquelas camadas que nós aprendemos desde do colegial, né, desde do ensino médio, que vem e aí vem camadas, às vezes a gente põe letras também para poder ir preenchendo os elétrons de acordo com o L que ele tem e assim por diante. Muito bem. Então, dado um determinado número de elétrons, eu mais ou menos nessa aproximação eu posso verificar o quanto como eu estou distribuindo de acordo com esses funções de onda que eu estou criando. Porém, a energia tem que ser calculada, né? E para calcular a energia, obviamente, eu tenho que levar em conta aquela perturbação. Essa é uma forma de fazer isso também. Obviamente, para fazer isso, você precisa de métodos computacionais. Não dá para fazer isso sozinho. Você tem que, de alguma maneira, fazer esses cálculos. Em geral, claro que antes da existência do computador, havia aí uma série de técnicas analíticas que permitiam que a gente fizesse esse tipo de cálculo. Muito bem. Então, até agora, o que eu dei para você foi uma visão geral, como a gente olha, como a gente constrói determinadas funções no átomo de múltiplos elétrons. Então, agora nós temos que começar firmemente, né, fazer algumas contas. E
eu adotei para esse curso a gente fazer dois modelos. Um que é um modelo extremamente importante, que é o Hartree-Fock, que é poderoso, muito utilizado, né, até hoje. E outro que é o Thomas Fermi. O Thomas Fermi é uma aproximação mais simplificada do que a aproximação que nós vamos ver do Hartree-Fock. Então eu vou começar agora a falar um pouquinho do modelo de Thomas Fermi. Porque o modelo de Thomas Fermi é um modelo que eu tenho muitos elétrons, ele é mais válido quanto maior o número de elétrons que eu tenho. Por quê? Porque a ideia é eu imaginar o seguinte, é como eu tiveram um gás de elétrons, né? O átomo então se comporta como um gás de elétron, que são confinados por um potencial efetivo. O núcleo composto com a repulsão eletrônica deve gerar um potencial efetivo no qual os elétrons estão lá dentro. Só que esses elétrons a gente faz uma aproximação, que em cada local praticamente ele é um gás de férmio livre. Ele é um gás de férmio que tem ali, obedece às características de um gás de Fermi livre. E, portanto, para fazer isso, nós temos que levar em conta como são os elétrons livres numa caixa, né? Livres, assim, livres normalmente não são livres eles estão num potencial homogêneo de densidade uniforme. Depois que eu faço isso, eu pego e considero em cada ponto como se fosse um gás de Fermi livre, onde a energia cinética é o termo dominante e o potencial local corrige a energia de Fermi. Corrige a tal da energia máxima que os elétrons podem ter. Quando eu faço essa aproximação, nós obtemos um modelo para calcular qual é o potencial efetivo que um sistema de N elétrons preso podem ter. E com isso calcular as propriedades do sistema. Tá certo? Então, esse é um modelo estatístico que nós vamos começar a ver. Então, o modelo de Thomas Fermi, que é o primeiro modelo que a gente vai ver, é um modelo estatístico. Tá certo? Então, nós temos que obedecer determinados princípios da mecânica estatística. Muito bem. Como que a gente vai fazer esse modelo? Bom, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos... aliás, tudo que eu falei anteriormente de como criar as funções de onda, antissimetrizando, pegando um determinante para representar a função de onda, tudo isso nós vamos usar muito nas duas aproximações que a gente vai usar. Mas para fazer o modelo estatístico, nós temos que fazer uma pequena revisão primeiro de como se comportam N elétrons que estão confinados num potencial uniforme. Porque eu vou imaginar que em cada ponto é como se eu tivesse uma densidade local uniforme para esses elétrons. Então eu tenho que começar o problema resolvendo um problema dos elétrons livres, né? Saber calcular como que é esse comportamento, quantos elétrons eu posso ter, dado uma certa condição do potencial. Então nós temos que fazer uma revisão. Nós temos que fazer uma revisão de N elétrons que eu chamei livre, mas na verdade, quando eu falo livre, significa que eles estão numa caixa de tamanho arbitrário, porque o que vai ser importante é a densidade. Então a gente normalmente considera uma caixa cúbica de tamanho L, tá certo? Calcula como que estão distribuídos esses férmions de acordo com a estatística de Fermi-Dirac e usa aquele resultado para tentar verificar como que deve ser essa densidade, como deve ser considerado o potencial para um sistema de N elétrons quando eu levo em conta tudo isso. Uma vez que eu determino esse potencial, eu posso ir lá e calcular as energias, calcular o comportamento de um sistema de N elétrons. Muito bem, então, que rota que nós vamos tomar aqui? A rota que nós vamos tomar é essa.
né, depois de ter falado um pouco generalidades do átomo de muitos elétrons, eu vou agora aplicar o primeiro modelo estatístico. Então a rota é fazer uma revisão do modelo dos elétrons livres, que é a aproximação básica de Thomas Fermi. Thomas Fermi considera que o único termo importante para os elétrons é a energia cinética. Então, por isso que a gente fala que ele é praticamente livre numa caixa de tamanho arbitrário. Obviamente, nós não vamos poder depender desse L no final. De alguma forma, esse L ao cubo vai dar o volume e as coisas dependerão da densidade de elétrons que eu tenho ali. Tá certo? Mas isso vai nos dar uma coisa importante. Por que eu estou gastando um pouco de tempo nisso? Que é para você entender qual é o espírito da aproximação do Thomas Fermi. Eu sei que esses elétrons estão confinados, que existe uma interação entre eles, não tem problema, mas eu posso fazer uma aproximação, que todo esse sistema se comporta como se fosse um potencial efetivo, né, aprisionando esses elétrons, porque vai ter em cada ponto um conjunto, aquela densidade local tem que sentir os impedimentos que a estatística de Fermi-Dirac coloca. Então tem ali uma energia máxima que ele pode ter. Isso vai limitando como que tem que ser esse potencial. E aí, utilizando o conceito de energia de Fermi, que é a máxima energia do sistema, dos férmions, né? Que são os elétrons aqui, eu posso determinar qual é esse potencial efetivo. Muito bem, essa é a sequência que nós vamos fazer. É um modelo estatístico, né? Portanto, mas não é um modelo que é só aplicado para átomos de múltiplos elétrons, não. Ele também é aplicado para sistemas de muitos corpos, como é o caso dos condensados de Bose e Einstein. Só que lá, eles são bósons, eu tenho que levar em conta ali o potencial químico, a energia que esse sistema pode ter, mas considerar o sistema como totalmente dependente da soma da energia cinética desse sistema. Então, novamente, a gente imagina que em cada local, essa nuvem de bósons, no caso do condensado, pode ter uma energia máxima e isso dá para a gente uma distribuição espacial que deve ser a função de onda total ao quadrado para esse sistema de múltiplas partículas. Tá certo? Na próxima aula, nós daremos continuidade com esse modelo de Thomas Fermi, para que a gente possa ter um primeiro modelo aí dos átomos de múltiplos elétrons. Até a próxima aula.